Boa noite. Havendo número regimental invocando a proteção de Deus pela grandeza do povo de Itapera, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 10 de agosto de 2026 e solicito ao secretário que faça a leitura de uma passagem da Bíblia. Senhor que és meu Pai e supremo árbitro da minha vida, não me deixes a discrição dos lábios, nem permitas que eu caia à ocasião deles. Amém. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas, expedidas e informações oficiais. Eventos, de acordo com o calendário oficial de eventos do município, para o período compreendido de 10 de agosto até o dia 17 de agosto, teremos os seguintes eventos. Dia 12 de agosto, bingo do Dia dos Pais, na Escola Estadual de Ensino Médio 8 de Maio. Dia 14 de agosto, 7º Mondongo Beneficente, Lions Clube, será no Tenarião. Dia 14 de agosto, sessão da Câmara de Vereadores Mirim, às 15 horas. Do dia 14 de agosto a 16 de agosto, 6º Volks Camp Itapera e 8º Encontro de Carros Antigos, no Parque de Exposições. Dia 15 de agosto, Café do Clube de Mães, Comunidade Linha Santana. E 17 de agosto, aniversário de 41 anos da Escola Municipal João Batista Mocelim. Correspondências expedidas. Ofício número 030 000 2026 ao senhor Jackson Van Lauxen, presidente da Câmara Municipal de Itapera. Senhor presidente, ia cumprimentá-lo cordialmente a fim de instruir a NF 0030 000 716 2026 em tramitação nesta Procuradoria da Função Penal Ordinária. Solicita o envio da cópia integral do procedimento de investigação parlamentar CPI instaurado no âmbito dessa Casa Legislativa para apuração de eventuais irregularidades nos leilões públicos de número 01/2021 e número 01/2022 do Poder Executivo de Itapera. Favor mencionar o número de ofício na sua resposta e enviar de forma eletrônica por meio do portal do Ministério Público na internet. Prazo sugerido para a resposta, 15 dias, atenciosamente. Heitor Stoff Júnior, promotor de justiça, assessor, Procuradoria da Função Penal Ordinária. Ofício circular do Gabinete 031/2026. Prezados senhores, em atendimento às disposições legais da Lei Federal número 9.452 de 97, como também para darmos mais transparência à administração municipal, encaminhamos a relação de auxílios recebidos do governo federal e do governo estadual relativos ao período de 8 e 9 de julho de 2026. Da União, transferências de recursos do FNAS, valor de R$100 mil. No Estado, transferência de emendas no valor de R$100 mil, sendo que havia para o momento, enviamos nossas saudações atenciosamente a Oswaldo Henrique Filho, prefeito municipal. Ofício circular número 032/2026, no período compreendido de 29 a 30 de julho. Recursos da União, não há nenhum valor. Recursos do Estado, transferência à saúde básica, o valor de R$ 56.124,75. Transferência do PIM, R$ 3.120. Transferência do CEL do Estado, valor de R$ 6.550. Transferência à farmácia do Estado, valor de R$ 2.711,26. Transferência a transportes de pacientes, valor de R$ 8.294,36. Totalizando um valor de R$ 76.800,37. Sendo que havia para o momento, enviamos nossas saudações atenciosamente a Oswaldo Henrique Filho, prefeito municipal. Ofício circular do Gabinete 033/2026, em relação ao período do dia 31/7/2026, descrição dos recursos da União, transferência PAIF, valor de R$ 4.652,39. Transferência PBV, valor de R$ 3.837,20. Transferência Bolsa Família, valor de R$ 3.456. Transferência PTMC, valor de R$ 690,36. Descrição dos recursos do Estado, convênio
Programa de Integração Tributária, o valor de R$ 3.000. Sendo que havia para o momento, enviamos as saudações atenciosamente Oswaldo Henrique Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 147/2026. Prezado secretário, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desse solicitar que a Secretaria de Infraestrutura viabilize o recolhimento dos entulhos acumulados depositados junto ao espaço cedido pela Prefeitura Municipal aos recicladores localizado próximo ao campo do Operário. O acúmulo de resíduo no local tem gerado preocupação, pois prejudica o andamento dos trabalhos de reciclagem, compromete a organização do espaço público, gerando riscos aos próprios trabalhadores. A presente solicitação foi efetuada por todos os vereadores que, na data da última sessão, receberam a presença de alguns recicladores, reivindicando uma melhor organização de seu espaço, bem como narrando a situação do depósito de entulhos no mesmo local. Ainda solicitamos o estudo da possibilidade de ser alocado no local um container ou algo similar, para que os próprios recicladores aloquem os materiais que não sejam possíveis reciclar, com posterior recolhimento a ser efetuado pela empresa que presta serviço de coleta de lixo no município. Certo de sua atenção e da agilidade que caracteriza os serviços desta pasta, agradecemos. Atenciosamente, Câmara de Vereadores de Itapera, 4 de agosto de 2026, Jackson Valksen, presidente da Câmara. Resposta ao pedido de informações 07/2026. Ao cumprimentá-lo cordialmente, o município de Itapera, representado pelo prefeito municipal, Oswaldo Henrique Filho, vem manifestar-se. Senhores edis, em atenção ao pedido de informação número 007/2026, vem respeitosamente manifestar-se respondendo ao conteúdo do pedido nos seguintes termos. Segue em anexo cópia integral dos processos administrativos de compra de número 2644 e 3829 de 2026, onde constam todas as informações solicitadas pelos edis. Atenciosamente, era o que cumpria informar, Gabinete do Prefeito, 6 de agosto de 2026, Oswaldo Henrique Filho, Prefeito Municipal. Fica sobre a mesa aqui o anexo referente ao pedido de informações. Será isso, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Executivo Municipal. Projeto de Lei Municipal número 87, de 2026, autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e da outras providências. Em regime de urgência, justificativa ao projeto de Lei Municipal número 87, de 2026. Senhor presidente, nobres vereadores, ao cumprimentá-los, segue em anexo para que receba análise e aprovação desse Poder Legislativo o projeto de lei em epígrafe que solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial e de excepcional interesse público para atendimento de necessidade temporária junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender a 3 pressupostos básicos materializados na Lei Maior, quais sejam a determinabilidade temporal, a temporariedade e a excepcionalidade. O caso presente se enquadra na seção à regra consagrada no artigo 37 da Constituição Federal. Justifica-se a contratação em caráter emergencial de um professor de educação infantil, anos iniciais, devido ao titular do cargo ter se exonerado. Número de vagas, então, é uma. O cargo professor de educação infantil, anos iniciais. Carga horária 22 horas semanais. E a remuneração, o valor de R$ 2.821,85. Projeto de Lei Municipal número 88 de 2026 autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e da outras providências. Em regime de urgência, justificativa ao projeto de Lei Municipal 88/2026. Senhor presidente, nobres vereadores, ao cumprimentá-los, segue em anexo para que receba análise e aprovação desse Poder Legislativo o projeto de lei em epígrafe
que solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial e de excepcional interesse público, para atendimento de necessidade temporária junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender a 3 pressupostos básicos materializados na Lei Maior, quais sejam a determinabilidade temporal, a temporariedade e a excepcionalidade. O caso presente se enquadra na exceção à regra consagrada no artigo 37 da Constituição Federal. Justifica-se a contratação em caráter emergencial de 3 auxiliares de ensino devido aos ocupantes se exonerarem para assumir outro contrato. Número de vagas, então, são 3 cargos: auxiliar de ensino, carga horária 44 horas semanais e a remuneração, valor de R$ 2.488,43. Projeto de Lei Municipal número 089/2026 institui no âmbito do município de Itapera o projeto Banco Vermelho como política pública de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher e da outras providências. Em regime de urgência, justificativa ao projeto de Lei Municipal 089/2026. Senhor Presidente, nobres vereadores, através do presente estamos encaminhando para que receba a apreciação e aprovação desta Casa o projeto de lei que solicita autorização legislativa para implantar o projeto Banco Vermelho, como política pública de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. A violência contra a mulher constitui uma grave violação dos direitos humanos e um problema social que afeta milhares de mulheres no país. O feminicídio, forma extrema dessa violência, representa a morte de mulheres motivada pela condição de gênero. No âmbito da política pública de assistência social, é fundamental desenvolver ações preventivas e educativas que contribuam para a conscientização da população e para o fortalecimento da rede de proteção às mulheres. Nesse contexto, o projeto Banco Vermelho surge como uma ação simbólica e educativa que visa sensibilizar a comunidade sobre a gravidade da violência contra a mulher, utilizando espaços públicos como instrumentos de reflexão social. A instalação de bancos vermelhos em locais de grande circulação busca chamar a atenção da sociedade para a temática, além de divulgar canais de denúncia e apoio às vítimas. Desta forma, diante da supremacia e do interesse público, solicitamos a aprovação legislativa desse projeto em regime de urgência nos termos do artigo 135 do regime interno desta Casa Legislativa. Contando com a costumeira atenção dessa edilidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 7 de agosto de 2026, Oswaldo Henrique Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 90/2026 autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e da outras providências. Em regime de urgência, justificativa ao projeto de Lei Municipal número 90/2026. Senhor Presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-lo, segue em anexo para que receba a análise e aprovação desse Poder Legislativo o projeto de lei em epígrafe que solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial e de excepcional interesse público para atendimento de necessidade temporária junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Referida modalidade da contratação possui natureza temporária e deve atender a 3 pressupostos básicos materializados na Lei Maior, quais sejam a determinabilidade temporal, a temporariedade e a excepcionalidade. O caso presente se enquadra na exceção à regra consagrada no artigo 37 da Constituição Federal. Justifica-se a contratação em caráter emergencial de um professor de educação infantil, anos iniciais, devido ao titular do cargo ter se exonerado. Número de vagas é 1. Cargo professor de educação infantil, anos iniciais. Carga horária 22 horas semanais. Valor da remuneração R$ 2.821,85. Seriam esses os projetos, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura dos trabalhos dos vereadores.
Projeto de Lei de Origem Legislativa número 008/2026, institui diretrizes e ações de incentivo à doação de alimentos excedentes próprios para o consumo humano e ao combate à perda e ao desperdício de alimentos no município de Itapera e dá outras providências. Artigo 1º. Ficam instituídas no município de Itapera diretrizes e ações de incentivo à doação voluntária de alimentos excedentes próprios para o consumo humano, com finalidade de contribuir para a redução do desperdício de alimentos, o combate à fome e à insegurança alimentar e a promoção do direito humano à alimentação adequada. Artigo 2º. São objetivos desta lei. Inciso 1º. Incentivar a cultura da doação de alimentos. Inciso 2º. Reduzir o desperdício de alimentos próprios para o consumo humano. Inciso 3º. Contribuir para o combate à fome e à insegurança alimentar. Inciso 4º. Estimular a responsabilidade social de estabelecimentos comerciais, produtores rurais, empresas e demais potenciais doadores. Inciso 5º. Promover ações de conscientização sobre a perda e o desperdício de alimentos. Inciso 6º. Estimular a cooperação entre o poder público, iniciativa privada, entidades sociais e organizações da sociedade civil. Inciso 7º. Fomentar o aproveitamento adequado e o seguro dos alimentos excedentes. Artigo 3º. Poderão participar voluntariamente das ações previstas nesta lei, entre outros. Inciso 1º. Supermercados, mercados e estabelecimentos varejistas. Inciso 2º. Restaurantes, padarias, lanchonetes e estabelecimentos similares. Inciso 3º. Produtores rurais, cooperativas e associações de produtores. Inciso 4º. Empresas e demais pessoas jurídicas. Inciso 5º. Entidades privadas e sem fins lucrativos. Inciso 6º. Organizações da sociedade civil. Inciso 7º. Entidades religiosas que desenvolvam ações assistenciais. Inciso 8º. Pessoas físicas quando cabível. Artigo 4º. Poderão ser destinados à doação os alimentos. Inciso 1º. Embalados perecíveis e não perecíveis dentro do prazo de validade. Inciso 2º. In natura. Inciso 3º. Preparados, desde que mantidas suas propriedades naturais e a segurança para consumo humano, respeitadas as normas sanitárias vigentes. Parágrafo 1º. É vedada a doação de alimentos que apresentem condições que os tornem impróprios ou inseguros para o consumo humano. Parágrafo 2º. A doação observará integralmente as disposições da legislação federal e das normas sanitárias aplicáveis. Artigo 5º. Os alimentos poderão ser destinados. Inciso 1º. Diretamente aos beneficiários. Inciso 2º. A bancos de alimentos. Inciso 3º. A instituições receptoras públicas ou privadas. Inciso 4º. A entidades assistenciais. Inciso 5º. A organizações da sociedade civil. Inciso 6º. A entidades religiosas que desenvolvam atividades de assistência social. Inciso 7º. A outras instituições que atuem no combate à fome e à insegurança alimentar. Artigo 6º. Os bancos de alimentos, instituições receptoras e estabelecimentos que realizarem doações diretamente aos beneficiários deverão observar as exigências previstas na legislação federal, inclusive quanto à atuação do profissional legalmente habilitado para atestar a qualidade nutricional e sanitária dos alimentos, quando exigido. Artigo 7º. Participação dos doadores nas ações previstas nesta lei será voluntária. Parágrafo único. Esta lei não estabelece obrigação de doação, metas compulsórias ou imposição de entrega de alimentos aos estabelecimentos demais potenciais doadores. Artigo 8º. O município poderá incentivar campanhas educativas destinadas a: inciso 1º. Conscientizar a população sobre o desperdício de alimentos. Inciso 2º. Incentivar a doação segura de alimentos. Inciso 3º. Estimular boas práticas de armazenamento, preparo, conservação e aproveitamento. Inciso 4º. Incentivar a aquisição e o consumo de alimentos que, embora apresentem imperfeições estéticas, sejam próprios e seguros para o consumo. Inciso 5º. Divulgar iniciativas de combate à fome e à insegurança alimentar. Artigo 9º. Poderão ser estimuladas parcerias e ações de cooperação
entre município, estabelecimentos comerciais, produtores rurais, cooperativas, empresas, bancos de alimentos, entidades assistenciais, organizações da sociedade civil e demais instituições interessadas, respeitada a legislação vigente. Artigo 10º. O município poderá reconhecer e divulgar, mediante critérios previamente estabelecidos, estabelecimentos comerciais, produtores rurais, cooperativas, associações e demais doadores que contribuam voluntariamente para as ações de combate ao desperdício e doação de alimentos. Parágrafo único. O reconhecimento previsto no caput não implicará concessão automática de benefício fiscal, financeiro ou econômico. Artigo 11º. As ações previstas nessa lei observarão a legislação federal aplicável, especialmente a Lei Federal nº 15.224, de 30 de setembro de 2025, e as normas sanitárias vigentes. Artigo 12º. Os alimentos que não apresentarem condições apropriadas para o consumo humano poderão receber destinação ambientalmente adequada, observada a legislação vigente, inclusive para compostagem agrícola ou produção de biomassa para geração de energia, quando cabível. Artigo 13º. A implementação das ações previstas nesta lei deverá, preferencialmente, utilizar estruturas e recursos administrativos já existentes, não implicando criação de cargos, funções, órgãos ou entidades públicas. Artigo 14º. A execução de eventuais ações decorrentes desta lei observará a disponibilidade orçamentária e financeira do município e a legislação fiscal aplicável. Artigo 15º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber. Artigo 16º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Adão Oliveira Damer, da Câmara Municipal de Itapera, 4 de agosto de 2026, Daniel Gardim e Elisiane Salete Machiavelli. Indicação número 038. Os vereadores por Tapera, Daniel Gardim e Giovanni Zelame, signatários, no uso de suas atribuições regimentais, vêm perante esse Poder Legislativo solicitar ao Prefeito Municipal que seja encaminhado a presente indicação. Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que o Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de ser efetuada a pavimentação asfáltica como prioridade quando for licitados novos asfaltos das referidas vias, bem como a regularização e sinalização de trânsito para a mão única. Sentido único de circulação na Travessa Leonora Gomes e na Rua Aristides Gomes de Oliveira, vias popularmente conhecidas como os becos próximos à propriedade da Dona Borja. Sala de Sessões Adão Oliveira Damer, 4 de agosto de 2026, Daniel Gardim e Giovanni Zelame. Indicação número 039. O vereador que essa subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, solicita que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Engenharia, realize estudos de viabilidade técnica e orçamentária, visando a implementação e o uso de sistema construtivo industrializado de casas pré-moldadas, obrigatoriamente dotadas de lajes, para atendimento de programas habitacionais de interesse social e demais edificações públicas no município. Sala de Sessões Adão Oliveira Damer, 5 de agosto de 2026, Renato Luiz Cassol, Aurélio Antônio Ficari e Jackson Lauxen. Indicação número 040/2026. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a esta Casa Legislativa que, após a tramitação legal, encaminhe a presente indicação: que o Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente de Trânsito e Engenharia Viária, realize um estudo de viabilidade técnica para restabelecer o sentido duplo de circulação em Duas Mãos, na Rua Rui Barbosa, no trecho compreendido entre as ruas Coronel Gervásio e Duque de Caxias. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2026, Leonardo Alberto Scherer. Indicação número 041.
O vereador que essa subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, solicita que, após a tramitação legislativa, seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal, especificamente à Secretaria de Infraestrutura e Obras, a seguinte indicação: que o município realize um estudo de viabilidade técnica para a instalação de um quebra-molas, redutor de velocidade, acompanhado de respectiva sinalização vertical, no travessão que interliga a comunidade de São Pedro à placa da Grandesp, nas proximidades da residência do Sr. Tomás Prates, perto do abacateiro, localizado à margem da rodovia. Sala de Sessões Adão Oliveira Damer, 10 de agosto de 2026, Leodegar Carlos Tischer. Indicação número 042, 2026. O vereador que essa subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, solicita que, após a tramitação legislativa, seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal, especificamente à Secretaria Municipal de Educação e ao Departamento de Esportes, a seguinte indicação: que o município estude a viabilidade de criação e implementação de um projeto unificado de iniciativa esportiva, sugerido sob a denominação de Escolinha dos Esportes, como objetivo de ampliar a oferta de modalidades esportivas gratuitas no município, aproveitando as estruturas físicas já existentes. Sala de Sessões Adão Oliveira Damer, 10 de agosto de 2026, Leodegar Carlos Tischer. Indicação número 043, 2026. O vereador que essa subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, solicita que, após a tramitação legislativa, seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal, especificamente à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, a seguinte indicação: que o município estude a viabilidade de instalar, em anexo à academia ao ar livre já existente, uma estrutura específica para a prática de calistenia e exercícios com peso corporal, conforme imagens que seguem como exemplo aqui em anexo. Sala de Sessões Adão Oliveira Damer, 10 de agosto de 2026, vereador Leodegar Carlos Tischer. Será isso, senhor presidente. Obrigado, secretário. Passamos agora, então, para o espaço do pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, Lisiane Machiavelli. 10 minutos com a parte. Vereadora. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem. Então, sobre o projeto 008, da autoria do vereador Daniel Gardim e eu, sobre a doação voluntária de alimentos. Que seria a doação de alimentos próprio para o consumo para pessoas e instituições. Seria alimentos de supermercados, restaurantes, que muitas vezes é descartados, botado fora, e muitas vezes são alimentos bons, onde poderiam ser destinados para escolas, lar do idoso, aproveitar esses alimentos. Então, seria isso. Não sei se o vereador Gardim quer fazer alguma colocação. Surgiu, né, vereadora, nós conversando e eu estive numa fruteira e tinha uma caixa de banana. Daí eu falei, e essas geralmente eles arrecadam e vai para os porcos, né, dom para. Daí ali do Shopping das Frutas, o Manuel, né? Daí ele disse, não tem uma lei vigente, não seria uma lei, seriam umas diretrizes fundamentadas em uma lei no município, e ele me comentou que em Nometoc tinha. Então, a vereadora, que já trabalhou bastante em mercado, sabe a quantia de produtos que são destinados, que poderiam ser utilizados aí, tanto nas instituições, ou até mesmo pessoas que poderiam buscar. Então, juntamente com o jurídico, nós pegamos essa lei de Nometoc e estamos apresentando aos vereadores e posterior ao executivo, se aprovado, que ajuda a dar diretrizes, né, a doações de alimento. Inclusive, em um artigo aqui, o município poderá reconhecer e divulgar, né, entidades, até mesmo restaurantes que sobra comida que não foi utilizada assim dentro
consumidas, né? Acho que é muito importante esse projeto de lei aí, meus colegas. Palavra, cara colega. Sim. Sobre esse projeto 008, eu vejo a grande importância, caro colega Daniel e cara colega Nisiane, mas eu vejo uma preocupação em cima disso aqui pelo seguinte: no momento que um restaurante ou algum mercado do município ele faça essa doação, principalmente dos produtos perecíveis, e a pessoa vir a sofrer uma intoxicação, quem seria o responsável, qual o setor que poderia fazer essa coleta, sendo que hoje a gente temos assistência social, né? Então seria de repente interessante que esse projeto se enquadrasse e se destinasse à assistência social para ter um responsável por essa coleta e ver se realmente está dentro da data de consumo, porque o que me preocupa, caro colega, eu sou bem ciente, sou a favor do projeto, mas o que me preocupa é, tipo, se a pessoa vem a sofrer uma intoxicação alimentar e foi doado pelo Mercado Santa Clara o produto, e aí quem é o responsável? O mercado vai responder para esse cidadão? Viu, vereador? Não, o senhor não é a favor, né? Você sempre fala, sou a favor. Sou a favor, mas só estou colocando o que pode acontecer. Então você tem uma objeção. E é da tua prerrogativa, né? O projeto de lei, ele não é um projeto que é uma lei já em cima de uma lei federal que já está aprovada. Então, a pessoa que fazia a doação, ela tem as suas obrigações e seus deveres, e já existe a lei, né, que é federal, né, e que faz a permissão disso. Essa lei, ela já diz aqui no cabeçalho, ó, ela institui diretrizes e ações de incentivo. Então, é algo que vem a fomentar que os restaurantes ou fruteiras, mercados possam fazer, fomentar, porque a lei já existe, eles já podem fazer essas doações, entendeu, vereador Cristiano? Vereador Lisiane, encerrou a palavra? Não, seria isso. Obrigado. Próximo vereador, Renato Luiz Cassol. Usarei daqui mesmo. Fique à vontade, vereador, 10 minutos com a parte. Senhor presidente, demais colegas, comunidade aqui presente, nosso amigo Jacó Gavani, da Rádio Marcelo e demais os componentes dessa casa. Nós apresentamos aqui a indicação 3926 para viabilidade de adotar sistema de construção de casas tipo pré-moldada. Nós estamos assistindo diariamente, e cada vez mais vai acontecer isso, dezenas, milhares de casas sendo destruídas porque tem esse sistema de Imbralite e Brasilite, que isso aí, vamos dizer uma coisa, é muito, só aqui no Brasil para ver isso aqui. Tu vai em qualquer país do mundo, tu não vê nada disso aqui. Desde a Argentina adiante não tem esse tal brasileiro. Isso é um engano, porque qualquer chuva de pedra, qualquer vento, isso desmancha, e ela, com o tempo, ele envelhece, ele trinca e tal. Esse sistema, porque tu não leva 15 dias, e com o custo vai baratear, e mais de, nós olhamos hoje, né Vini? Mais de 70% muitas vezes do que aquela de tijolo em tijolo, e tijolo em tijolo. Então, no momento que tu tem esse projeto pronto, logo, logo nós vamos ter financiamento, e daí nós não vamos perder esse financiamento. Isso é nós gostaríamos que o setor de engenharia e mais gente fizesse isso aí. Nós temos aqui no lado, em Vitor Grefe, onde que é fabricado como é que chama? A moldura. Os moldes, como é que é? As placas molduradas. Aqui em Vitor Grefe, o que eles já estão vendendo e estão indo isso aí, alguma coisa, eu tive lá semana passada, é muito grande. Que o Signor adquire dele, a maioria das construtoras já estão adquirindo deles, não tem disponibilidade de tanto que tem demanda. É muito grande a demanda, acho que um dos donos é Auler, né? O sobrenome é Auler. Então, é um sistema que nós devemos implantar e estimular no município, e o município, dentro do setor de engenharia, fazer
o modelo, o protótipo e deixar o projeto pronto. E a hora que vai sair essas casas, logo, logo nós temos o projeto pronto. Hã? Não, faz o projeto em si para ver o valor, quanto custaria. E daí uma empresa qualquer que vai adotar e vai assumir, e assumiria a construção dessas casas em bloco. Outro dia eu estava lá em Lagoa Três Cantos, modelo de Lagoa Três Cantos, aquelas casas que eles fizeram, só que o telhado naquela ventaninha não sobrou nada. Vocês sabem quando vai o telhado, não vai só o telhado, vai os móveis, vai tudo, o soalho, se é de madeira, a instalação elétrica vai junto, a segurança da pessoa vai junto, a emocional vai junto. E realmente é lamentável de quando a gente vê o que o efeito da diversidade climática hoje estão fazendo. E cada vez estão assustando mais a nossa população, então nós temos que se precaver e encaminhar algum projeto nesse sentido. Mais alguém? Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Cristiano Pinheiro. 10 minutos para a parte, vereador. Fique à vontade. Eu venho a repetir de novo, não é que o colega Daniel colocou que eu sou contra, não é isso. É que a gente venha se preocupar, como eu disse antes e continuo dizendo, não sou contra, sou a favor. Só que é o seguinte, quando se trata de produtos perecíveis, a preocupação se torna grande, porque a pessoa que vai doar uma coisa que venha fazer mal, depende para outra, é responsável, caro colega. Eu só gostaria que, tipo assim, como a gente entrar numa coisa, como vai ser resolvido, quem vai fiscalizar essa parte? Isso é só porque é o seguinte, o momento que é doado uma coisa e venha fazer mal para alguma pessoa, causar algum dano na saúde da pessoa, tem pessoas responsáveis. Eu vejo que na parte de alimentos não perecíveis, tipo frutas, acredito eu que não tenha nenhum problema. Mas quando se trata de comida, principalmente carnes, frios, eu acho que é uma grande preocupação com o bem-estar da pessoa, da população. Só isso. Seria isso aí, cara, presidente. Dá uma parte, velho. Toda. Não, então, deixa eu te explicar, vereador. Esse projeto não é um projeto de lei. Ele é um projeto de lei, mas não é um projeto que dá autorização à doação ou não. Essa lei já existe, já é permitido. Ele é um projeto, institui diretrizes e ações de incentivo. Então, toda essa preocupação que o vereador tem já existe no projeto federal, né? Isso é automático. Se não tiver esse projeto que estamos apresentando, as pessoas podem continuar, podem doar, podem. Esse é um projeto de incentivo e diretrizes municipais que não foge à responsabilidade de doar um alimento que possa estar contaminado, né? Isso até no restaurante, se tu for pagar também, é a mesma coisa. Tu não vai doar uma sobra que não foi ocupada de alimento e também não vai vender. Então, isso aí é algo já previsto na lei que está em anexo. Esse projeto é para fazer incentivo da doação de alimentos excedentes. Então, a preocupação do vereador é legítima, mas não cabe a este projeto designar mexer na lei, entendeu? A lei federal já existe. É um projeto de incentivo. Se o vereador puder ler todo o projeto, ele elenca várias situações que dá incentivo aos mercados, às fruteiras, aos restaurantes fazerem doações do que se sobra. Então não vai ferir os deveres. Sim. Tá muito. Pode. Vem tranquilo, cara, colega. Não, eu perguntei se pode, dá uma parte. Vem tranquilo. É muito claro. No momento que tu vai doar alguma coisa e vai contaminar, quem está doando é o responsável. Isso é muito claro. Porque muitas vezes tu vê essas intoxicações, alguém doando um bolo para alguém lá e matando famílias, né? Aí tudo isso vai para o âmbito civil-criminal. Então, quem está fazendo isso nunca vai pensar que vai levar a esse lado. Então, acho que é bem colocado por Daniel, que disse, é uma diretriz de uma lei federal para incentivar o município a obedecer ou instituir essas práticas. É muito claro isso aí. Obrigado. Seria isso aí, cara, presidente.
Obrigado, vereador Cristiano. Próximo, vereador Daniel Gardim. 10 minutos com a parte, vereador. Eu vou usar da tribuna, vereador. Sim, senhor. Fique à vontade. Com licença. Senhor presidente, Jacques Fulau, os colegas vereadores, comunidade Tapera. Eu venho usar essa tribuna aqui para falar de uma indicação, vou começar a falar certo, né? De uma indicação. Deu uma indicação que eu e o vereador Ozelame fizemos, e eu acredito que eu acho que o vereador Pinheiro também fez ano passado, teve mais vereadores, eu acho que ao decorrer desses 20 anos de município, todos fizeram elencar alguma vez sobre esta situação. Falando em asfalto. Eu fiquei muito contente quando o prefeito colocou para nós lá na Vila Elisa sobre a Coronel Gervásio que vai ser asfaltada. É o asfalto que eu estou pedindo, vereador Vicário. Mas eu estou entrando no raciocínio da rua que nós indicamos. E eu fiquei muito contente do asfalto que o prefeito falou que vai fazer na rua Coronel Gervásio, ligando até o colégio. Não é a rua Coronel Gervásio lá por Arsênio Keller. Tá. Por quê? Porque é importante, vereador Vicário. E onde que eu quero levar? É sobre prioridades aonde a se asfaltar. Quem que fala que não é uma prioridade lá? Todos abraçam o prefeito, né? Agora, esses dois becos ali, que na época, que é os becos ali que nós fizemos a indicação da Mila, é Mila? Aqueles moradores pagam IPTU. E a rua é estreita. Então, eles já estão desfavoráveis em valorização do imóvel, não podem nem deixar o carro na rua, que tranca a rua. Então, por que nós, vereadores, nós todos, que já fizeram, o vereador Cristiano já falou sobre isso outra vez, não podemos levar essa prioridade, nós que enxergamos de uma forma diferente, nós como vereadores, os anseios da comunidade, de que se asfalta essas duas ruas estreitas, porque é para dar um pouquinho de justiça, porque foi feito errado antigamente. Foi feito errado, mas está lá, não tem como mexer. E que se sinalize bem que ali tem que ser mão única. Mão única. Eu falei com muitos moradores, entra aqui na Dona Borges e sai lá. Vai valorizar aqueles imóveis, vai dar fluxo. E ser proibido de estacionar na rua que tranque a passagem. Porque tem uma ambulância, às vezes, que quer pegar, né? O Leonardo está aqui. Então, não é indicação minha, porque já fizeram essa indicação. O vereador o Cassol, acho que já falou. Toda. O veterinário várias vezes foi lá e não consegui passar naquela rua. Então, daí a polícia, sabendo que é mão única, volta e meia são acionados. Dá para ajeitar para os carros, que os moradores conseguiram fazer uma entradinha ali para eles deixar o carro, que permita só que passe um carro ali, e eles conseguem deixar ainda o carro ali, né, fazer uma legislação urbana diferente das demais. Ali eles podem usar a calçada para colocar o carro, e vai ficar via aberta, e que daí é isso, Vicário, que eu queria puxar sobre essa rua, vereador, e os demais, que quando se for fazer a malha de asfalto da nova, que o prefeito está disposto a fazer mais asfaltos aí, que nós colocamos as prioridades, independente de grupo político, por justiça. Aqueles dois becos é justiça fazer o asfalto lá, meus amigos, meus colegas. Né? E não é o Daniel, é todos os vereadores. É o prefeito municipal se compadecer. Porque é bastante morador, né? E como tem outros lugares importantes. E a respeito me desculpe, vereador Cristiano, eu tenho a ser reacionário quando eu tenho tentado mudar essa forma de debater. Entendi a preocupação do vereador. Então, esse projeto de lei sobre alimentação, ele não é um projeto que vai dizer pode ou não pode doar. Ele é um projeto de incentivo. Tem várias situações que incentivam os comércios a fazer as doações de alimentos.
porque só quem passou fome sabe. Nós ainda, eu acho que não, aqui não sei se alguém passou, mas tem alimentos ali, eu mesmo peguei uma banana ali, descasquei, me alimentei ali, uma caixa desse tamanho aqui, eu disse, eu poderia levar ali numa instituição, disse, o próprio estabelecimento eles ficam com medo, então, às vezes, juntamente com o apoio das informações, né, com certeza, alimentos perecíveis. Uma parte, vereador. Não perecíveis, alimentos bons, né, bons alimentos. Pode falar. Chama atenção aqui para o artigo 4º, então, poderão ser destinados à doação os alimentos embalados, perecíveis e não perecíveis, dentro do prazo de validade. Tipo, no caso de um embutido, não sei qual talvez seria o motivo da doação, mas estando dentro do prazo de validade, poderia, in natura, que seria o caso das frutas ali, né, que eu entendo, preparados desde que mantidos suas propriedades nutricionais e segurança para o consumo humano, respeitadas as normas sanitárias vigentes. E ali no artigo 6º também fala que os bancos de alimentos, instituições receptoras e estabelecimentos que realizarem doações diretamente aos beneficiários deverão observar as exigências previstas na legislação federal, que o senhor fez a colocação, inclusive quanto à atuação de profissional legalmente habilitado para testar a qualidade nutricional e sanitária dos alimentos quando exigido. E eu acho que essa lei é bem oportuna, porque no ano passado, quando foi feito o repasse de 250, 350 mil para o Cônego Bento, não lembro exatamente o valor, nos foi colocado que havia um interesse de eles ministrarem aulas para a confecção de compotas, chimias, geleias, que seria justamente com esses produtos que talvez seriam doados pelos mercados, pelas fruteiras, que estariam passando do ponto, que aí ele pode ser utilizado para isso. E provavelmente até para chegar a este ponto de ter essa turma, é interessante até ter uma lei já municipal. Então eu vejo como sendo bem oportuno e lógico, como foi colocado aqui, uma sugestão ao Executivo Municipal, né? Obrigado, vereador. Pode usar, vereador. Não, é o que eu coloquei o seguinte, assim, não posso, de repente, ter expressado errado, mas acho que não acredito que não, porque, assim, no momento que as empresas, no restaurante, se sentir seguros, isso que eu quero colocar, que eles podem doar, sem correr o risco de ter que responder por alguma coisa, se tornaria mais fácil, melhor. Aí que eu pedi, qual a possibilidade, de repente, se chegar nesse... Que assim, o momento que uma empresa, um restaurante, um comércio, ele se sentir seguro que ele vai poder doar isso aqui e não venha respingar nele depois, muda. Porque muitos estabelecimentos hoje em Tapera poderiam estar doando, eles não doam por medo, porque eles sabem, se correr alguma intoxicação alimentar, alguma coisa, eles vão ter que responder. Por isso que geralmente às vezes não acontece essa doação. É isso que eu quero colocar. Entendeu, caro colega? Então, se o município se dê a segurança a esse estabelecimento que esteja fazendo essa doação. Que nem eu falei, é bem oportuna a preocupação, mas está elencado todo no projeto de lei. Né? Todos os incentivos, as maneiras que se pode doar ou não. Né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Leodegar Carlos Tischer. Vou ocupar daqui mesmo, presidente. 10 minutos com a parte, vereador. Primeiramente, boa noite, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, também que nos acompanha aqui pessoalmente. Gostaria primeiramente de parabenizar os colegas Lisiane e Daniel Gardim por esse projeto que regulamenta e também incentiva a doação de alimentos. Trabalho com supermercado e a gente sabe a quantidade de alimentos que saem todos os dias, né, que podem ser reaproveitados. A própria entidade CTG aqui do Mombelli, da qual também participo, por vezes fazemos eventos e a sobra desses eventos também é doada para o Centro Vita, para o Lar do Idoso. Claro que sempre mantendo o cuidado de que o alimento esteja em boas condições, né? Entendo a preocupação também do colega Cristiano, que o objetivo deste projeto é incentivar, mas por vezes, por medo das pessoas doarem algo que pode ser, de repente, que alguém venha se intoxicar, as pessoas, por muitas vezes, acabam não doando porque existe esse medo, né? Mas, enfim, eu acho que é muito válida esse projeto que eles fizeram e parabenizo mais uma vez por isso. Me dá uma parte, vereador. Toda. Eu vou ler um artigo aqui, porque eu acho que a gente foi dado publicidade, né? A gente vai discutir durante a semana. Mas se pegar o projeto de lei e ler, a gente consegue entender todo ele. Então, vou ler só o artigo 6. Os bancos de alimentos, instituições, receptoras e estabelecimentos que realizarem doações diretamente aos beneficiários deverão observar as exigências previstas na legislação federal, inclusive quanto à
nutricional e sanitária dos alimentos, quando exigido, né? Os alimentos poderão ser destinados diretamente aos beneficiários, banco de alimentos, instituições, mas é que nem eu disse, esse projeto de lei é diretrizes que levam a fomentar. Inclusive, tem um artigo que diz que a prefeitura poderá até divulgar, se assim achar melhor, mercados ou quem for doar. Então, esse aqui é para começar um incentivo. As diretrizes de como doar, isso já existe na lei federal. Entendeu? Nós não temos como fazer doação de alimentos que não existe. Não estou botando uma lei que pode doar alimento e se o cara se intoxicar, entendeu? Nós entendemos essa questão, colega vereador. Entendeu? Entendemos. Mas nós temos que começar a fazer ações que incentivem, e tudo começa pelo começo. Se não tiver um começo, não começa. Muitas vezes as pessoas não sabem que tem essa lei que permite a doação, e através desse incentivo, dessa lei que vocês estão fazendo, as pessoas vão ter o conhecimento e vão acabar doando, né? Também gostaria de falar sobre as minhas indicações, né, que eu fiz 3 indicações no dia de hoje. Uma delas eu falei na tribuna na semana passada, que em um sábado, conversando com o seu Tomás Prates, que mora na linha São Pedro, ele me falou sobre algumas situações de pessoas que vêm sentido da placa da Grandesp em direção à linha São Pedro, naquele travessão, e por vezes as pessoas não sabem que aquela rua tem um final, que não tem uma continuidade no outro lado. E as pessoas se pegam de surpresa e acabam freando bruscamente, podendo às vezes acontecer algum acidente, atropelamento, bater o carro. Ele comentou até que um caminhão, por uma vez, acabou vindo embalado e não conseguiu segurar. A sorte é que o caminhão conseguiu desviar as árvores e o poste e foi parar quase mato adentro, mas não feriu ninguém. Então ele comentou sobre a necessidade desse quebra-mola perto de um pé de abacateiro, que seria o ponto estratégico onde teria visibilidade dos dois lados, de quem vem de sentido São Pedro a placa da Grandesp e quem vem da placa da Grandesp também sentido a São Pedro. E também sugeri que nessa indicação que fosse colocado placas de sinalização, justamente porque como não há quebra-mola no momento, a partir de que seja colocado um quebra-mola, se o prefeito assim achar necessário e entender essa demanda, que seja botadas placas justamente de 50 metros ou até mais, avisando que há um quebra-mola, porque as pessoas vêm embaladas, e se tiver um quebra-mola, as pessoas não vão conhecer e vão acabar soltando o quebra-mola e vai acontecer algo pior ainda também. Então, é necessário o quebra-mola e também a sinalização para que as pessoas tenham conhecimento sobre isso. A outra indicação, na verdade, as duas muito parecidas, mas são diferentes, mas o mesmo intuito, ambas são com as práticas de esportes. Uma grande preocupação que eu tenho, e também como gosto do esporte e sempre fui muito incentivador, principalmente da parte do voleibol, a qual eu joguei muito, e aqui no município de Itapera fiz muitas vezes torneios de voleibol, eu vejo que nós temos vários pontos no município que a área de lazer. E hoje, como referência, a gente tem o poliesportivo, porque há a quadra, e a parte externa também há várias modalidades que podem ser disputadas, né, serem jogadas. E eu vejo que, por vezes, nós temos muitas crianças, jovens principalmente, que no dia a dia, em período que não estão na escola, elas ficam vagas. E a gente sabe que, por vezes, as crianças acabam indo por mais companhias, para o mundo das drogas, ou só joguinho de celular. Aí vem a questão da obesidade, né, da ansiedade, da má alimentação. Então, o intuito, até que eu citei um nome fantasia, digamos assim, que seria Escolinha dos Esportes, é que o município estudasse a possibilidade de fazer uma escolinha municipal com várias modalidades que fossem praticadas naquele local. Se der certo esse projeto, depois poderia se expandir para outros bairros da cidade, que também há praça de lazer para essas modalidades. A gente sabe que hoje em Itapera o futsal é uma prática de uma modalidade muito praticada, já tem acho que 2 até 3 escolinhas no município. Se eu não me engano, tem a do Vini, tem a Adage, e eu não lembro, não me recordo se tem mais alguma outra, acho que é a TF, né? O Presidente Costa Silva também tem uma. Então, o futsal é uma coisa que eu não me preocupo, porque já tem bastante escolinhas. Agora, o voleibol, se eu não me engano, ainda existe a escolinha, acho que a Laura Machiavelli dá aula. O handebol, eu não sei se existe mais, mas uma época tinha uma turma de pessoas, mulheres mais adultas, né, que tinham uma turma que praticava o esporte, que fazia treinos para competições. Mas nós temos ali fora do poliesportivo, por exemplo, o vôlei da areia, o futevôlei,
o campo de 7, a pista de atletismo. Então, são várias modalidades, inclusive eu botei basquetebol aqui na indicação, porque, conversando com a Paula anteriormente, aquele pedacinho emborrachado atrás da goleira no campo 7 ali no pole, ele era com o objetivo de botar uma cesta de basquete, para essa modalidade também ser praticada. Então, que o município estude com muito carinho essa possibilidade de incentivar as crianças, os jovens, e também para toda a comunidade, não é apenas para essas pessoas, mas é para toda a comunidade, a prática do esporte nesses locais. Tá? E também indiquei aqui uma academia ao ar livre, mas com uma modalidade um pouco mais voltada à musculação, né, que seria a calistenia. A calistenia, na verdade, é usado o peso do corpo para fazer a musculação. Né? São barras fixas, é uma estrutura que financeiramente custaria pouco para o município, a manutenção também ela é muito rara e é fácil de fazer, e é barata. E até aqui no projeto botei alguns exemplos, né, de como seria essa academia de calistenia, para que a gente tivesse, então, um âmbito esportivo ali fora do poliesportivo que contemplasse todas as modalidades esportivas e também de musculação. Assim como já foi mencionado aqui na Casa dos Vereadores, né, nas sessões anteriores, de se fazer banheiros externos lá no pole, de iluminação. Já foi comentado também fazer um cercamento ao redor do campo de futebol, para que quando fosse jogar bola, a bola não batesse nas pessoas que estão caminhando ou correndo ao redor da pista. Então, são várias coisas que podem ser feitas para que a gente consiga cada vez mais incentivar o esporte aqui no nosso município de Itapera. Seria apenas com esse objetivo, né, que eu acabei, então, fazendo essas indicações. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Perfeito, vereador. Próximo, vereador Leonardo Alberto Scherer. Vou falar aqui mesmo. Fique à vontade, vereador, 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Quem nos acompanha presencialmente aqui na sessão e quem nos assiste pelas mídias sociais. Então, eu venho falar agora aqui da minha indicação. Já falei, fiz umas colocações semana passada, hoje venho com a indicação, com a proposição, que o Poder Executivo, por meio do setor competente de trânsito e engenharia viária, realize o estudo de viabilidade técnica para restabelecer o sentido duplo de circulação, duas mãos, na Rui Barbosa, no trecho compreendido entre a Rua Coronel Gervásio e a Duque de Caxias. Então, eu vou justificar esse pedido, que a presente proposição tem fundamenta-se no clamor público e nas reiterações, as manifestações de moradores, motoristas e comerciantes da região central de Itapera. Então, é uma região que todos os munícipes usam, quem mora no centro, quem mora nas vilas, quem mora no interior, todos têm necessidade de circular por esses trechos da cidade. Então, seria para viabilizar um melhor fluxo. Então, a necessidade de reavaliar este ponto, então, ver que teria impacto econômico negativo da forma como está o local, né, a mão única, bem como eu falei também, que as pessoas em Itapera têm o costume de se evitar andar muito para chegar no comércio onde está querendo ir. Então, falo também então dos estacionamentos, daí que entra numa situação parecida. Se não tem uma vaga na frente do comércio onde ele quer ir, às vezes ele anda um pouquinho mais e vai lá para na frente do outro comércio que tem vaga na frente. Então, até tem às vezes os comerciantes, um comerciante deixa o carro na frente do comércio do outro. E às vezes a gente até ouve a situação fica até meio cômica, né? Tu estaciona o carro na frente do comércio do outro para deixar livre da minha loja, aí o outro vem e estaciona na frente da minha porque eu estacionei no comércio do outro. Então, até uma observação para os comerciantes cuidar isso aí também, né? Tem até locais de estacionamento público na área central, então, para tentar colocar os veículos, tanto dos comerciantes como dos funcionários, né, nesses locais. E, então, quando foi feita a alteração para a mão única nesse trecho, a alteração gerou o chamado efeito labirinto. Os motoristas são forçados a realizar trajetos mais longos
e rotas de contorno desnecessárias para acessar as residências e o comércio. Então, esse aumento no tempo de deslocamento causa até frustração e um forte dissabor da comunidade, que percebeu uma piora na qualidade de vida e fluidez no trânsito diário daquela região. Então, a restrição no sentido da rua Rui Barbosa acabou por desviar e concentrar o fluxo de veículos para outras ruas próximas, até aumentando no próprio centro. Então, às vezes, a pessoa que poderia desviar tem que acessar o centro. Então, seria até uma forma de diluir um pouco mais o movimento do trânsito. E o retorno na mão dupla facilitará o acesso de veículos até de emergência, como a ambulância, viaturas policiais, os bombeiros, carga e descarga de mercadorias, e a medida equilibra a distribuição de tráfego e desenvolve a via suas funções originais de ligação natural e democrática entre os bairros e o centro. Então, tendo ali esse sentido duplo, a rua já é uma rua larga, daqui a pouco se veja a viabilidade se for necessário, então, estacionamento só de um lado para ser viabilizado isso, mas que seja viabilizado a volta de sentido duplo na rua, então, Rui Barbosa, que é essa rua central e que traz alguns transtornos, então, para o comércio, para os moradores e para quem circula ali diariamente. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passando agora para o espaço das explicações pessoais, solicito aos vereadores interessados que se inscrevam. Lisiane Machiavelli. Sim, vou ocupar. Fique à vontade, 5 minutos sem a parte. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, quem nos assiste via Facebook e as pessoas aqui presentes, e um bom dia para quem nos ouve através da rádio. Primeiramente, então, eu quero agradecer às pessoas da comunidade da Vila Elisa, que na semana passada, através de um pedido, iniciativa do vereador Leodegar, onde o Legislativo e o Executivo estamos indo até nas comunidades para ouvir as pessoas, as demandas que eles têm e até as críticas. Então, quero agradecer à comunidade da Vila Elisa, as pessoas que estiveram presentes lá. Acredito que a nossa primeira reunião foi um sucesso e nos próximos dias teremos as próximas. Quero parabenizar também o Executivo, então, onde na sexta-feira saiu o edital do concurso, uma demanda de nós, vereadores, desde o nosso mandato, que nós batia em cima dessa tecla e, graças a Deus, agora foi dada a largada. Então, as pessoas que querem fazer o concurso entram lá no site da Prefeitura e olham tudo que está escrito lá. E sobre o nosso projeto, da autoria do vereador Daniel Gardim e eu, sobre a doação voluntária de alimentos. Os alimentos ainda que possuem condições adequadas de supermercados, mercados, fruteiras, a doação para pessoas e instituições. Então, que nem o vereador Daniel Gardim falou antes, tem fruteiras que têm frutas em condições boas, bananas, que muitas vezes eles não podem doar para uma instituição e é botado no lixo. Então, acredito que esse projeto aqui vem muito a somar, onde muitas vezes pode ajudar uma escolinha, o lar do idoso, o Centro Vita, para as pessoas consumirem esses alimentos. Seria isso. Um bom dia e que Deus nos abençoe essa semana.
Obrigado, vereador Lisiane. Próximo vereador, Renato Luiz Cassol. Usarei. 5 minutos sem a parte, vereador, fica à vontade. Senhor presidente, demais colegas, comunidade que nos assiste, Jacó, Marcelo e os demais componentes dessa casa. Inicialmente eu queria dizer e ressaltar o convite do RS Qualificar. Até o dia 17 as inscrições, onde nós temos 80 vagas nos 4 cursos, desde cuidador de idosos, desde eletricista, soldador, encanador e companhia. E é um curso muito importante para as pessoas terem essa qualificação. E com isso, além dela ganhar gratuitamente, ela vai receber, depois que ela terminar o seu curso, R$ 750 se ela completar 40 horas. Então, você que está nos escutando, nos assistindo, até dia 17, né, Jacques? É um curso qualificado RS. Como disse a Lise Machiavelli, realmente parabenizar o executivo que encaminhou a concurso público, o edital. E eu também, a gente fica muita dúvida. Então, eu gostaria, através da bancada do PP, convidar o nosso secretário Elias, que venha na próxima sessão, né, aqui, para esclarecer dúvidas que muita comunidade deve ter, e nós vereadores também. Então, é um modelo como, e daí vai ser dado mais notoriedade, mais publicidade este assunto. Outro assunto que queria levantar aqui, nós vamos ter na sexta-feira, iniciativa do Lions Clube com o Centro Vita, o 7º Mondongo beneficente, onde o lucro é revertido àquela entidade e ainda tem alguns cartões, se retira no Tenarião a sexta-feira à tarde. Nós do Lions, que eu faço parte há 44 anos, mas faz tempo isso, né? Do Lions, eu sou o segundo mais antigo hoje, e quando eu entrei era o mais jovem, então como passa o tempo, né, Vicário? Como acontece isso aí, até a gente fica surpreso depois, por que o cabelo fica branco. Mas, então, quem está ajudando lá, quem está além de usufruindo desse cardápio, está ajudando o Centro Vita. E essa indicação que nós fizemos hoje, com relação a viabilizar um sistema construtivo de casas pré-moldadas, e realmente o que hoje existe, casas populares modernas, onde o telhado não se usa mais brasilite, telhas de fibrocimento, se usa a ideia de fazer com concreto. E onde a gente ergue uma casa dessa, se for toda pré-moldada, em menos de 15 dias. Depois, fora os acabamentos. E o momento que o município vai instituir casas populares, construção e está incentivando os terrenos que tem aí, e o momento que tiver esse projeto pronto, é muito mais prático e fácil as instituições conseguir financiamento como tendo um modelo pronto. Então, a gente gostaria, mais uma vez, colaboração dos colegas, demais componentes, que abrisse, colocasse essa ideia para nós termos esse projeto em mãos e daí, com isso, beneficiar. Não podemos mais esperar. Essa diversidade climática cada vez está nos assustando mais. Toda semana, centenas de casas destruídas. E eu falei anteriormente, não é a casa destruída, não é o telhado. Vai a dignidade da pessoa, vai o orgulho, vai o sentimento, e vai os móveis, vai tudo. Ele perde os móveis, perde tudo, e também a vontade, muitas vezes, até de viver. Se viu essa semana e disse, o que eu vou fazer? Vou me erguer e quem é que me ajuda? Então, é uma maneira que nós vamos encontrar
também de não aceitar mais fazer essas casas cobertas com uma folhazinha, eles chamam de brasilito e coisa em fibra de cimento. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, vereador Renato Cassual. O próximo vereador, Aurélio Antônio Vicari. Opa, presidente. Fica à vontade, vereador. 5 minutos, sem a parte. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, imprensa presente, nossos compadres Jacó, colaboradores da Câmara de Vereadores, pessoas que nos acompanham nesse dia, nesse momento. O Leodegar falou, nosso colega, importante é o incentivo ao esporte. E eu gosto, assim, demais do esporte, mas de todos eles. O incentivo deveria ser para todos, porque todos são importantes. Se um gosta de uma coisa, o outro gosta de outros, e é a comunidade itaperense que está aí, né? Então, vamos dar uma procurada de incentivar todos. Falando nisso, também começou o Campeonato de Bocha, onde eu tive presente no bairro Brasília, no Guajuvira e no Juventude. E gostaria de parabenizar o bairro Brasília, lá no Guajuvira, pelo capricho. Pela primeira vez estão participando, né? Uma cancha muito boa, o pessoal trabalhando unido, muitas pessoas presentes, e não que os outros não merecem, mas os outros já faz tempo que estão nessa atividade, né? É importante a comunidade estar participando, a gente vê todo sábado, domingo estão lá jogando, às vezes de noite também. Também nesse momento, segunda passada eu falei sobre um projeto que tinha na Câmara de Vereadores de aumento de imposto para as pessoas do nosso município. E eu coloquei muito aberto e franco e verdadeiro a minha posição contrária ao aumento do imposto. Tanto é que até o projeto foi retirado pela Prefeitura. Então, parabenizar a Prefeitura por ter retirado, porque a comunidade merece esse tratamento. E também venho falar de outro projeto que a Prefeitura retirou, que é um financiamento, né, com juros, nesse momento, altíssimos, né, e a Prefeitura retirou. Então, venho a colocar a comunidade itaperense, quero acreditar que seria uma vitória da Câmara de Vereadores, mas creio acreditar que a Prefeitura ainda tem intenção de fazer isso, fazer gastos exagerados, falando que fica bonita a cidade, mas claro que fica bonita a cidade. Né, meu presidente Daniel? Se eu vou lá na tua casa, faço uma pintura, Deus o livre, eu não sei se precisa, né? Vai ficar mais bonita, né? Mas claro que vai ficar. Mas e o gasto? Tu tem dinheiro ou não tem? Qual é o juro que tu vai pagar? Essa que é a questão. Existem momentos bons para fazer isso, mas quando não tem momentos, não adianta querer insistir. Vamos fazer o que dá para fazer. E outra pergunta que a gente se faz, essas pessoas que estão querendo financiamento, elas estão financiando alguma coisa para eles a esse juro? Se é para ele, fazem. Agora, como é dinheiro público, vamos fazer. Não é eu que pago, é o povo que paga. Então, tudo tem que se ver qual o custo que se tem para fazer. A administração é um pouquinho além daquilo que as pessoas querem. E, às vezes, tu tem que saber dizer um não com explicações corretas, sinceras e verdadeiras à comunidade. Às vezes é mais difícil, mas é melhor fazer a explicação correta, necessária, do que fazer uma coisa que muitas pessoas da comunidade jamais fariam em seus lares, em suas casas, na sua agricultura. Então, atenção muito grande com isso, e venho a colocar novamente, a nossa comunidade não merece esse exagero de gasto, esse juro, se vier a financiar com esse juro orbitante. Muito obrigado. Obrigado, vereador Aurélio. Próximo vereador, Daniel Gardim.
5 minutos sem a parte, vereador, fica à vontade. Presidente Jackson Laux, colegas vereadores, comunidade. Se eu pegar minha cabeça agora e se eu pudesse olhar dentro dela, eu ia enxergar um emaranhado de ideias que aconteceram nesta sessão, narrativas, e não consigo me expressar direito. Porque a política, ela é assim. Cada um tem uma ideia e cada um enxerga da sua maneira as situações. Quando se é beneficiado em alguma coisa que seja benefício até para o seu grupo, que cada um tem um rol de amizade, a pessoa entende de um jeito, se não entende de outro. Eu tenho que elencar aqui, vereador Vicari, que a retirada do projeto da prefeitura sobre a isenção não seria um aumento de imposto. A prefeitura, ali eu acompanhei e fiz a emenda, porque é uma retirada de isenção para praticar a justiça. Como se pratica uma justiça quando você vai buscar o dinheiro público? Buscar o dinheiro que entra na prefeitura através dos contribuintes. É vendo onde que tem injustiças e injustiças. Justiças e injustiças. Quando esse projeto de lei veio dizendo que ia ser... Existe hoje um incentivo do primeiro imóvel não ser cobrado ITBI. E veio um projeto que seria cobrado 0,5%. Eu, automaticamente, como trabalho no ramo imobiliário, sei de todas as manobras que se faz hoje em dia. Porque o povo brasileiro que é o maior problema. O povo brasileiro, e o povo brasileiro não é só os políticos, é todo o povo brasileiro. Tanto é que os seus representantes estão lá no poder, representados pela maioria, que nós às vezes criticamos. Vai comprar um imóvel, não, vamos botar no nome do fulano aqui, que daí não paga ITBI do filho, entendeu? Isso é uma injustiça. E daí eu vi o seguinte, mas até 300 mil reais que se fique isento. Então eu propus uma indicação ao executivo que se retirasse o projeto e se adequasse. Acredito que assim vão fazer, se não fizerem, fica a critério deles. Mas que se adequasse até 300 mil reais, as pessoas de baixa renda não continuassem não pagando. Mas a partir de 300 mil reais que se pague então 1% do ITBI. A nossa arrecadação vai despencar. Não é porque às vezes a gente só critica, que a gente não tem que enxergar o lado do executivo. Vai despencar. Como também concordo na economia de gasto que o vereador elencou. Dá para encher um ônibus de 40 pessoas que a prefeitura anda do mesmo jeito. Pode encostar o ônibus do cargão aqui, tirar 40 pessoas que a prefeitura anda. E sabemos quem são. Porque é só ver no jeito de caminhar. Passo lento. Mas também temos que ver que nós temos que mudar algumas coisas para a arrecadação ficar justa. Terrenos que estão totalmente desatualizados. Eu fui comprador de um terreno e fui reclamar que o valor está abaixo. Tem que haver uma comissão mais criteriosa para que se faça justiça. Muitas vezes as pessoas que estão pagando mais e teriam que pagar menos, e outros que estão pagando menos teriam que pagar mais. Vou citar aqui o Borda. Ele me autoriza a citar porque eu vinha, o fotógrafo. Uma casa que ele comprou de 40 anos de idade, 40, 50 anos, com vários defeitos que têm que ser reformados. O ITBI estava lá nas alturas. Fizemos uma defesa, mostramos, ó. Eu acho que tem que ir lá tirar foto, né? Foi conseguido a defesa, porque foi detectado esse problema. Como o vereador Vicari também falou, vereador, se for averbar todos os imóveis, a quantia de valores que poderiam ser retornados. Tá certo, senhor? Outro imóvel meu também ali, ó, que eu comprei lá na entrada da cidade, que não tem averbação. Vamos falar para nós também as coisas. Né?
Não tem averbação. Quantos imóveis não tem averbação? Será que existe uma maneira de fazermos uma lei para averbar e também ajudar as pessoas, tem pessoas que não têm condições. Então, nós temos que ter essa balança de pesar o que dá para fazer, o que é possível. Falei só 5% que eu queria falar, mas fazer o quê? Vamos trabalhando. Muito obrigado. Obrigado, vereador Daniel. Próximo vereador, Jackson Alckmin, vou fazer uso. Nesse momento, passo os trabalhos para a vice-presidente, Lisiane Machiavelli. Convido o vereador Jackson para a tribuna livre, 5 minutos sem a parte. Cumprimento Lisiane Machiavelli, excelentíssima vice-presidente desta casa, os demais vereadores, comunidade que nos assiste e nos ouve. Eu quero chamar a atenção para um fato que vem acontecendo desde o ano passado já, e às vezes pode ser um fato simples, mas eu vejo como sendo um fato grave, muito grave. O que faz com que as entidades tenham um fluxo de caixa, tenham recursos para se manter. Os eventos, correto? E durante o ano, essas comunidades, muitas delas devem ter 1, 2, 3 eventos, talvez somente um. E se espera que quando chegue o momento para ela fazer o seu almoço, o seu jantar, ela seja uma entidade que a comunidade possa ir até o evento. Só que o que vem ocorrendo é que existem 1, 2 eventos na mesma data, em comunidades, entidades. E para que isso não ocorresse, existe no município de Tapera um calendário de eventos, justamente para evitar esses conflitos. Então, eu vejo que tem que se levar mais a sério esse calendário de eventos do município de Tapera, ou senão que não tenha mais. Eu acho isso. Porque uma entidade que depende muito daquele evento, daquele jantar, daquele almoço, chega lá um mês antes, fica sabendo que tem outra entidade que vai também fazer almoço naquele dia. Para que ter, então, um calendário de eventos? É uma demanda que chegou até mim, que eu acho que tem que ser levado a sério novamente. Quero agradecer aqui à diretoria, aos professores da Escola Francisca Cerutti, do bairro Elisa, o prefeito municipal, os secretários, funcionários desta casa, imprensa, vereadores e também a comunidade do bairro Elisa que se fez presente na primeira reunião itinerante. Uma proposta apresentada aqui nesta casa no ano passado pelo vereador Leodegar, que nós resolvemos então pela primeira vez levar até a comunidade. Eu vejo que muitos não entendiam, não entenderam como se daria, e eu acho que foi bem proveitosa. É uma roda de conversa, onde podemos ouvir as demandas da comunidade, até existe uma representação daquela comunidade, não exatamente uma diretoria, mas uma representação que provavelmente logo mais à frente se fará presente a esta casa, conforme o vereador Leonardo solicitou, para apresentar as demandas. E é um princípio, uma forma de nós cada vez mais aproximarmos da comunidade, já que a comunidade não se faz muito presente aqui, eu até entendo, mas a Câmara de Vereadores vai então até a comunidade, dessa forma. E um fato bem interessante, que até essa semana nós estaremos vendo, a falta de água de uma parte dos moradores da parte mais alta do bairro Elisa, surgiu até a situação de nós vermos com o Executivo Municipal se já existe uma previsão de uma caixa d'água naquela área. Ainda mais agora com o loteamento que está por sair. Chamar a atenção aqui para o meio ambiente, uma questão que já foi solicitada, a poda das árvores, principalmente na avenida próxima ao Mercado Central, que é um problema com os caminhões, com até o pessoal do interior que às vezes
para se deslocar com uma máquina maior, uma colheitadeira, uma coisa, não está conseguindo passar por ali. Aqui no bairro Progresso também já tem um problema que foi comunicado. Estariam vendo, só que eu acho que talvez exista uma falta de mão de obra para isso, mas é bem importante que se dê uma atenção. A iluminação da Praça Euclides de Domênico me foi solicitada para dar uma observada. Eu conversei com o Daniel, ele disse que já está em andamento, existem até os postes que vão ser instalados, então vai ter uma iluminação ali naquela área, naquela praça, naquela área de lazer. E também aqui foi solicitado no ano passado pelo vereador Leonardo as câmeras aqui na pista de skate. E aí eu aproveitei também, comentei com o Daniel, que é o nosso eletricista, e disse que tem umas lâmpadas ali, mas vai ser colocadas novas luminárias, uma iluminação melhor ali também, para tentar inibir aquelas pessoas ali que vão fazer coisas indevidas naquele local. Era isso, senhor presidente. Vice-presidente, obrigado. Convido o vereador Jackson para dar continuidade aos trabalhos dessa casa. Recebo os trabalhos da casa e chamo o vereador Leodegar Carlos Tischer para fazer uso da palavra. Irei ocupar. Fica à vontade, vereador, 5 minutos sem a parte. Boa noite, comunidade itaperense, a quem nos acompanha aqui presencial, também pelas redes sociais, imprensa, colegas vereadores. Gostaria de começar, então, a minha fala agradecendo e, ao mesmo tempo, também parabenizando ao presidente desta Câmara por ter dado o pontapé inicial, então, com as nossas reuniões itinerantes, né, que se começou pelo bairro Elisa. Tenho certeza que será o primeiro de muitos que iremos fazer, tanto nos bairros das comunidades aqui de Itapera, como também nas comunidades do interior. Uma indicação, uma sugestão minha no ano passado, para que a gente pudesse aproximar o Poder Legislativo, o Executivo também das comunidades, né? A gente sabe das dificuldades que as pessoas têm de vir muitas vezes até a Câmara de Vereadores, então foi uma forma que a gente achou de poder nos aproximar para ouvir as demandas das comunidades, sugestões e também as críticas. Tenho certeza que foi uma reunião de muita valia, podemos ouvir o pessoal da Vila Elisa, né? Pena que muitas vezes a grande maioria das pessoas não consegue participar mesmo assim, mas a gente entende também o lado de cada um. Gostaria também aqui de parabenizar aos promotores do espetáculo que tivemos na semana passada no centro de eventos. Bento Gonçalves, Maçonaria na Guerra dos Farrapos. Posso dizer por mim mesmo, achei incrível a apresentação, o espetáculo. O artista, o ator que estava em cima do palco lá, fez uma apresentação assim que foi de arrepiar, pois parece que ele incorporou, né, o Bento Gonçalves. Então foi um espetáculo assim que, quando houver de novo aqui, eu tenho certeza que não importa onde seja, qual cidade seja, mas eu irei prestigiar de novo de tanto que eu gostei. Então, parabenizar as pessoas que foram as pessoas responsáveis por trazer esse evento para cá. Quero falar também sobre as indicações que fiz na sessão de hoje, né? Começando pela indicação de um quebra-molas no travessão que liga a linha São Pedro com a travessão que dá lá na placa da Grandesp. É uma demanda da comunidade ali, de alguns moradores que moram perto daquela estrada. Um quebra-molas com certeza irá diminuir a velocidade dos carros e das motos que por ali passam e assim também evitar acidentes ou até mesmo batidas nas casas e nas cercas dos moradores que moram ao lado daquela estrada. Também fiz uma indicação para que fosse visto pelo Poder Executivo a possibilidade de uma implementação de um projeto unificado de esportes aqui no município de Itapera. Nós temos ali ao lado do polo esportivo, na parte externa, várias quadras de esportes, futebol 7, futevôlei, voleibol de areia, atletismo, e a justificativa para isso, a ideia disso, é porque a gente sabe que tem muitas crianças muito jovens que às vezes elas não têm ocupação no contraturno, e seria uma possibilidade do Executivo, então, fazer uma escolinha unificada com todos os esportes para que essas crianças tenham ocupação. E muitas vezes as pessoas vão lá praticar esportes, mas não sabem as regras, não sabem a técnica, então essa escolinha serviria também para ensinar. Aqui em Itapera nós temos vários atletas que já se destacaram, né, tanto no Brasil como fora do Brasil, em outros países, pela prática de esportes. Cito aqui um deles, que foi meu colega de aula, que é o Caína de Matos, e começou pelo incentivo, né, pela base.
Então, acho que é de muita relevância que a gente pense em incentivar todas as modalidades de esportes. Também indiquei que fosse feito, então, ao lado da academia ao ar livre, que já existe ali no poliesportivo, uma estrutura específica para a prática de calistenia, que é exercícios com o peso do próprio corpo, né? Aqui eu vou ler um pouco da justificativa para ficar mais breve, para as pessoas entenderem o que significa. As academias ao ar livre tradicionais são amplamente utilizadas por idosos devido à leveza dos aparelhos guiados. No entanto, elas raramente atraem o público jovem. A calistenia suprirá essa lacuna, integrando diferentes gerações no mesmo ambiente esportivo e maximizando o uso do patrimônio público já instalado. Diferente dos aparelhos convencionais que possuem eixos, rolamentos e cabos que se desgastam com o tempo e com ações climáticas, as estruturas de calistenia são formadas por ferragens estáticas de altíssima durabilidade. O custo de instalação é baixo e a manutenção futura é praticamente nula para o município. A calistenia é uma das modalidades esportivas que mais cresce no mundo por utilizar apenas o peso do próprio corpo. Ela é democrática, totalmente gratuita e promove o desenvolvimento da força, flexibilidade e coordenação motora, funcionando como uma alternativa saudável para afastar os jovens do sedentarismo e das telas. Então, mais uma vez, pedir ao Executivo para que veja com bons olhos essa indicação. Obrigado e uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Edgar. Próximo vereador, Leonardo Alberto Scherer. Opa, senhor presidente. Fica à vontade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais caros colegas vereadores, quem nos acompanha aqui na nossa sessão, quem nos acompanha pelas mídias sociais, você lê e pela Rádio Cultura. Então, vou falar hoje, então, um serviço de utilidade pública, que é um novo telefone que a Secretaria de Saúde está disponibilizando para serviço de urgência e emergência, então, que é 162. Antes se tinha o telefone 192, que caía numa central telefônica, tinha uma enrolação até poder chegar em quem faz propriamente dita o socorro da urgência e emergência. Então, com esse número 162, cai diretamente no telefone da Secretaria de Saúde, com quem está no dia atendendo as urgências e emergências, com o motorista, com a técnica de enfermagem, com a enfermeira. E, então, é uma agilidade para o atendimento. Também está sendo disponibilizado, então, no telefone já existente, então, que é o 99613467, o WhatsApp, mas passar para as pessoas que somente ligações, que não tem como vocês pedir socorro por mensagem. Então, daqui a pouco, por um bip, daqui a pouco não vai ser escutado. Então, quando for fazer o seu pedido de um atendimento para a ambulância, então, que se faça uma ligação. Então, não adianta ficar mandando mensagens, tá? E a disponibilização, então, do 162. Antes era 192, então hoje 162. Vou pedir até a autorização do presidente da casa para poder fazer a divulgação no site da Câmara também, que as pessoas possam ficar sabendo, então, que esse é o novo número, então, gratuito, né? 162, número gratuito, que pode ser utilizado para pedir o socorro das urgências e emergências pela ambulância da Secretaria de Saúde de Itapera. Também foi divulgado hoje pela Secretária da Saúde, será amplamente divulgado e as pessoas poderão fazer, então, a utilização desse novo telefone. Também não posso deixar de falar do concurso público, então, que será realizado no nosso município, amplamente está sendo divulgado. Então, provavelmente em outubro vai ser a prova, então o edital já está aí, as pessoas já podem começar a estudar, verificar quais são as funções que estão disponíveis do concurso público, né? E ficarem de olho, então, na data das inscrições, para não perder a data da inscrição.
Então, quem não se inscrever não pode fazer a prova. Então, vamos ficar atento, pessoal, à data das inscrições e a prova, que será em outubro. São muitos cargos abertos, então, da Prefeitura de Itapera. E também ainda vou concluir com a minha proposição, então, da volta do sentido duplo para Rui Barbosa, que eu já falei semana passada. Hoje eu fiz a proposição, então, e a justificativa. E, então, a restrição do sentido da Rui Barbosa acabou por desviar e concentrar o fluxo de veículos para outras ruas. E o retorno da mão dupla facilitará o acesso dos veículos de emergência, como a ambulância, como as viaturas policiais, os bombeiros, carga e descarga de mercadorias, e, na medida, também vai equilibrar a distribuição do tráfego que envolve, né, o município de Itapera. Vai facilitar, então, o tráfego. Então, tantas outras ruas, às vezes até mais estreitas, continuaram sentido duplo. Por exemplo, a rua, agora me faltou o nome da rua, mas a rua da Caixa Econômica Federal, por exemplo, é até uma rua mais estreita, continuou e foi solucionado tendo estacionamento apenas de um lado. E então a Rui Barbosa foi feito, então, a princípio, foi-se dito como uma experiência, a mão única nessa rua, e eu acho que a experiência se viu que não foi tão eficaz quanto se achava ser. Então, o pedido é que se volte a ser uma rua de sentido mão dupla. Então, seria isso hoje, e muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Leonardo. Passamos, então, para o espaço da presidência. Os projetos de lei, os quais foram dados publicidade nessa sessão, serão baixados para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus pela grandeza do povo de Itapera, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 17 de agosto de 2026, em local e horário de costume. Muito bem, boa noite. Peralta.